Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Bebeto Abre o Diário de Bordo. E hoje eu estou aqui fazendo uma participação especial. Como apresentadora, é sempre um prazer estar aqui representando o Bebeto. E hoje também nós temos uma convidada muito especial. Ela que é pós-doutoranda pela URGS, também ela é professora do Instituto Faculdade Ivoti. Esteve como delegada na COP21, Aileen Schwambar. É um prazer recebê-la aqui. Olá, Evelyn. Olá a todos. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite de vir conversar com você sobre o lançamento do meu documentário, que tem uma discussão a partir de uma pesquisa de pós-doutorado, onde eu estive vinculada à Univates em uma pesquisa que trouxe reflexões de jovens, especialmente a respeito de sustentabilidade, tanto do Rio de Janeiro quanto do Rio Grande do Sul. Então, a partir de 2 anos de pesquisa, esse documentário ele ficou pronto e foi lançado recentemente no YouTube agora para as pessoas terem acesso. Ele foi lançado aqui em Porto Alegre no mês de dezembro de 2024. Aí depois disso eu fui para São Paulo fazer o lançamento dele. Agora recentemente voltei do Rio de Janeiro e estou com vocês falando a primeira vez a partir do lançamento dele no YouTube também agora. Me diz, Aileen, na tua perspectiva, vale a pena investir nos jovens na questão da sustentabilidade, pensando em um resultado a médio e longo prazo, dado todos os seus estudos? Evelyn e todos que nos ouvem, nos assistem, eu penso sempre que a gente precisa ouvir muito mais o que os jovens têm a dizer, porque vocês não são somente o futuro, vocês são este presente no qual a gente precisa medir esforços e entender a partir de vocês quais são as ações possíveis para o futuro. E por isso ouvir os jovens, entrar nesses lugares, especialmente de periferia, onde a gente concentra a maior parte dos jovens no Brasil hoje estão nas periferias. Então foi justamente lá que eu resolvi entrar e fazer essa pesquisa de campo e coletar esses dados para a gente conseguir perceber o que esses meninos, meninas, e para isso também trabalhei muito com a diversidade, para a gente olhar um público. A gente tem participação de indígenas no documentário. Aqui em Porto Alegre foi feita uma pesquisa na comunidade no Quilombo dos Machado, também na Escola Municipal Liberato Salzano Vieira da Cunha, também em Porto Alegre. E no Rio de Janeiro a gente já perpassou por diversos ambientes. No Rio de Janeiro a gente foi para alguns ambientes de praia, a gente também conseguiu olhar para algumas favelas do Rio de Janeiro. Eu entrei na favela da Maré, também na favela do Complexo do Alemão, e foram nesses territórios que a gente foi coletando essas entrevistas e fazendo o corpo do documentário. E pela tua perspectiva, tu acha que dá para ter uma favela sustentável nos dias atuais? Essa pergunta ela é profunda e é difícil trazer uma resposta só para isso. Mas é possível. Até tem um participante do documentário que ele traz justamente as respostas. É possível ter favela sustentável, e a resposta ela é sim, sem dúvida, se a gente consegue alavancar esforços do poder público, mas também da sociedade. Sim. Então, o tempo inteiro a gente percebe, pela visão dos jovens, que não é só a gente olhar e colocar a culpa do governo. Não, a culpa somos todos nós que estamos nesse planeta. Sim. Então, as ações, elas perpassam o que a gente está fazendo, mas também quando a gente olha para o poder público, a gente precisa de um respaldo, de uma ajuda nisso tudo. Sim. Então, para ter essa favela sustentável, a gente precisa de medidas e de políticas públicas. Por exemplo, de um recolhimento de lixo, de questões de vigilância sanitária, que a gente possa ter um esgoto que não esteja a céu aberto. Então, tu precisa ter uma estruturação que precisa vir do poder público, mas as pessoas têm que fazer a parte delas. Sim. Quando elas olham para esses locais de destinação de resíduos, onde vai lixo, onde vai resíduo. Lembrando que resíduo é tudo aquilo que eu ainda posso reutilizar, reciclar. E o lixo é quando eu não tenho o que fazer. Então, se nas favelas tivesse uma estruturação de composteiras, algum espaço para árvores e para horta, onde as pessoas pudessem voltar a ter mais contato com a terra, se é possível, é possível. Mas a gente precisa desses esforços alocados e concentrados para a gente fazer isso ocorrer. E na tua visão, tu acha, na questão das políticas públicas que tu estava falando, o que falta para que sejam colocadas medidas para que chegue de uma forma mais eficaz para as favelas? O que falta? Olha, faltam muitas coisas. Mas se a gente olhasse outra vez para 3 tópicos principais, falta a vontade essa vontade, de novo, ela tem que vir de poder público e da sociedade civil. E que vontade é essa, da gente entender que, por exemplo, no território onde eu estou habitando, eu preciso me entender como cidadão desse lugar e eu preciso entender o que eu consigo fazer de intervenções. Então, se a própria pessoa joga lixo ao lado da sua casa,
ela está agindo, né, ela está contribuindo para esse ambiente ter uma precarização em termos de questões sanitárias. Mas o esgoto a céu aberto, a gente tem que olhar para uma estrutura maior e como é que eu alavanco essas possibilidades para fazer isso acontecer. Sim. Então, a gente precisa, com certeza, de financiamento, só que a gente precisa também... eu entrei numa ONG fantástica lá no Complexo do Alemão, e nessa ONG são vários projetos que discutem ali a questão da arte, de cultura, onde esses jovens eles estão ali dentro desse local e eles estão trabalhando com diversas frentes, com a questão de cultura, de arte, de meio ambiente. Na Favela da Maré tem um projeto do NUDES, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eles pegam todos os restos de comida produzidos pela própria escola e eles fazem um biodigestor. Então, tu pensa, o investimento que se teve para fazer isso é muito baixo, mas precisa da vontade. E essa vontade, ela veio da universidade que propôs o projeto, mas o projeto ele é abraçado pela comunidade, especialmente pela comunidade escolar. E aí, quando tu tem essas duas frentes entendendo que é possível, aí a gente faz acontecer. E aí, hoje, eles têm uma tubulação de gás, e esse gás, inclusive, é utilizado pela própria escola para aquecer, para fazer alimentos para diversos fins, né? Eu acho que essa situação que tu colocou, eu acho que falta todo mundo pensar desse jeito. Porque eu acho que a maior parte das pessoas estão vendo as questões climáticas e estão ignorando. A gente pode ver isso até em outros países, por exemplo, o que está acontecendo lá. Então, eu acho que falta muito as pessoas começarem a olhar e começarem a uma conscientização maior, pensar, opa, espera, o que está acontecendo e por quê? Por exemplo, a elevação, o aquecimento global, a elevação de temperatura, que a gente está sofrendo muito calor. Por que será que isso está acontecendo? É muito pelas coisas que as pessoas estão fazendo, pelas grandes empresas, e eu acho que é uma falta da pessoa olhar para ela e para o próximo, e ver o que realmente está acontecendo, né? E eu vejo que essa sobre a escola que tu falou, e sobre esse projeto que dois meios entraram juntos para fazer acontecer, eu acho que é isso que tem uma falta muito grande hoje em dia, né? Sim, tem essa falta, mas eu sou educadora ambiental também. A gente tem uma lei, que é a Lei de Educação Ambiental, que é a 9.795, que ela foi assinada no ano de 1999. Então, tu tem um público mais velho, de pessoas adultas, que no tempo da escola não se discutia sobre o meio ambiente. Sim. Agora, por exemplo, eu quando passei pelo fundamental, eu não via falar de questões de climática, de meio ambiente, dessa poluição. Quando eu entrei no ensino médio, eu escutei as primeiras vezes esse tipo de discurso. Então, me parece muito claramente que, novamente, a gente precisa olhar para esse público de 30 anos, 20, 25, e olhar também para esse público de adolescentes, porque cada vez mais eu chego a essa conclusão que com vocês a gente consegue fazer andar. Sim. Só que vocês estão vendo muito problema, né? E quando a gente olha muito problema, muitas vezes tu torna o sujeito também num sentido de se perceber aqui nesse planeta como impotente. Porque você olha, cara, tem tanto problema, sabe? É mudança climática, é enchente, é um mundo que tá se mostrando problemático. Sim. Mas quando tu vê tanto problema, qual é a ação que tu dá conta de fazer? Então, essa impotência, ela gera um problema muito grande porque ela te paralisa. Agora, se eu, enquanto professora, né, eu sou professora, eu preciso lá dizer para vocês, gente, vamos fazer, tem atividades, a gente consegue ter mais práticas, mais ações práticas para se envolver. Então, quando a gente coloca vocês jovens para fazer o plantio de árvores, para fazer uma horta na escola, para fazer um biodigestor, vocês entendem que vocês conseguem, na prática, diminuir impactos ambientais. Sim. E aí a gente torna vocês agentes de mudança. Agora, precisa ter liderança, o apontamento de caminhos tem que vir de nós adultos, né, para mostrar para vocês jovens a potencialidade que Sim. vocês têm, e vocês têm muito o que fazer aqui para melhorar. E é possível fazer isso com essas pequenas ações. Sim. Eu acho que um exemplo do que tu falou, acho que entraria a questão das enchentes que teve aqui no Rio Grande do Sul, que todo mundo se juntou, era jovem, era adulto, todo mundo se juntou por uma causa, que era ajudar uns aos outros. Então, eu acho que quando a gente coloca todo mundo se ajudando e todo mundo dizendo a gente consegue, como população, como país, enfim, como pessoa, eu acho que aí sim, como tu disse, a gente consegue fazer, consegue ir pra frente e consegue talvez dar uma desenfreada nas questões dos impactos. E eu vejo que talvez não tenha tanto engajamento dos jovens, mas a gente vê algumas pessoas, alguns jovens também, falando um pouco sobre questões ambientais, sobre meio ambiente, sobre essas mudanças. E você, tu tem alguma inspiração de jovem, algum jovem que tu conheça ou que tu segue até, porque eu acho que um grande meio de falar para os adolescentes é as redes sociais, né? Então, tu tem alguém que tu conheça ou siga
que é algum jovem que fale sobre isso e que tu vê que inspira outras pessoas? Olha, em relação às enchentes, né, que tu mencionou no início das tuas reflexões, as enchentes, elas perpassaram de uma maneira muito forte o documentário. Tanto é que aqui em Porto Alegre, todos os territórios que a gente passou, a gente foi para o Quilombo dos Machados, para a Escola Municipal Liberato Salzano Vieira da Cunha. Nesses territórios, a gente gravou e 6 dias depois começou as enchentes e esses territórios deixaram de existir. O Quilombo dos Machados foi levado praticamente pelas águas, a escola inteira foi para baixo d'água. E aí a gente entende, Evelyn, e a todos que estão aqui nos assistindo, que é um problema de todos. Sim. Não é um problema que a gente estava discutindo classe social, cor e tal, era um problema de todos. E a gente precisou de todos para fazer a mudança acontecer. Sim. Então, a gente percebe mais uma vez, eu já venho falando disso há anos, sobre a questão das mudanças climáticas e o que a gente tem que fazer. Caminhos, eu não tenho essas respostas, mas os caminhos possíveis para a gente diminuir o impacto do ser humano aqui no planeta Terra. Sim. Então, novamente, quando a gente olha para esses jovens, eu acho que tem jovens, eu penso hoje que a Greta Thunberg, esqueci o sobrenome dela, mas a Greta, ela foi radical por diversos motivos. Mas eu achei fantástico uma menina com 15 anos estar conseguindo discutir isso. Agora vamos entender coisas muito importantes. Por que Greta consegue estar discutindo sobre mudança climática e ter essa movimentação? Porque a gente está falando de países europeus que têm dignidade humana de se viver. Não está faltando comida, eles têm casa, eles têm comida, eles têm acesso à educação, não falta o básico para eles. E aí a gente vai para um outro nível de discussão, que é um jovem que de fato consegue discutir sobre questões ambientais. Agora, no momento que eu entrei na favela da Maré, que eu vou aqui para o Quilombo dos Machados, a gente não tem essa dignidade mínima de se viver. Está faltando o acesso à saúde, à escola, a condição mínima de moradia. Nas favelas que eu fui da Maré e do Alemão, é tão precária a situação, que como é que eu vou também discutir sobre mudança climática, sobre a importância de plantar árvores, se falta de novo esse mínimo para essa dignidade humana. Então, aqui no Brasil tem movimentos muito interessantes, por exemplo, a Sônia Guajajara, eu acho que ela como representante indígena hoje dos povos originários, ela faz um trabalho muito bom hoje no Ministério de fazer a gente entender, né, a nossa ancestralidade aqui de Brasil, da gente voltar lá para antes de 1500, entender a importância da Constituição do nosso país, né, daquilo que formou o nosso país e quanto que a gente tem que olhar e respeitar essa história e harmonizar com as possibilidades de tudo, né, esse caos urbano que a gente vive. Então, se é possível uma harmonização, se é possível ter uma harmonia, é possível sim, a gente precisa disso, a gente precisa de floresta em pé. Sem floresta em pé, a gente não tem água. E o documentário também está mostrando isso. A gente não tem água, a gente não tem ar. E aí, com uma temperatura muito elevada, a gente vivenciou uma enchente. Então, a gente está percebendo que sim, a gente precisa olhar para a natureza, para essa floresta em pé, para um ar que precisa ser limpo, ou a gente também não sobrevive aqui, né? Uma coisa que eu penso muito é que a Terra vai continuar sem a gente, mas nós não temos como continuar sem ela. E eu vejo a questão que tu falou das pessoas que estão passando necessidade, é o que tu disse, não tem como uma pessoa que está passando necessidade pensar, opa, vou plantar árvore, vou reciclar lixo, vou fazer tal coisa, porque ela tem que pensar na vida dela primeiro, né? Porque não tem como tu fazer algo sem ter o básico. Então, na tua visão, assim, o que tu acha que são as principais dificuldades que as pessoas que estão nas favelas ou que estão em periferias passam? E o que tu acha que pode ajudar ou tentar fazer uma mudança nessa área? Olha, pelas vivências e experiências dos territórios que eu fui visitar, eu fui também para o Vidigal, para a favela do Cantagalo, então eu fui para outros lugares, e sempre é bem importante dizer que eu nunca fiz isso sozinha, né? A gente jamais se entra em favelas sozinhas, então eu sempre tive uma equipe de umas 10 pessoas de filmagem, e alguns da própria equipe ou o pessoal que a gente chama, né, de cria da favela estava nos esperando para a gente entrar nesses territórios. Então, jamais eu fiz isso sozinha. Se existe risco, sempre existe risco. Então, quando você pergunta da dificuldade, a violência, ela perpassa diariamente. O dia que eu marquei para filmar na favela da Maré, que é hoje um território extremamente violento do Rio de Janeiro, mas que se concentram muitos jovens, teve tiroteio, eu não consegui entrar. A gente teve que marcar para 2 dias depois para entrar na favela da Maré. Então, tu entra lá e tu sabe que é um território de troca de tiro, de milícias, da polícia, de traficantes. Então, hoje uma dificuldade muito grande é a sobrevivência. Como é que tu sobrevive nisso? Então, às vezes um desejo de quem tá lá é cair fora disso tudo.
Mas e como é que, né, com tantas pessoas alocadas naquele lugar, a gente precisa, sim, dar condições primeiro, de poder viver de maneira digna, que é o saber que eu vou sair para trabalhar, voltar para a escola, voltar da faculdade e que eu vou voltar vivo. Então, essa é a primeira luta, é a luta da sobrevivência. E a partir disso, tu olhar essas condições de ter acesso ali à saúde, à educação, à moradia, à comida, né? Que a gente percebe que o pessoal dessas favelas passa por uma dificuldade muito grande, assim como em tantos outros lugares. Sim, e aí não tem como eles estarem pensando em meio ambiente, sendo que mas apesar disso, né, Evelyn, apesar disso, se pensa, né? E eu percebi muito que se pensa quando tem projeto social, ONG, ou quando uma universidade está fazendo algum trabalho ali dentro. Então, quando eu olho hoje para uma universidade pública, que é a Federal do Rio de Janeiro, ou para uma URGS, ou para uma UERGS, é dever, eu penso assim, né, eu que estudei na URGS, eu fiz meu mestrado na URGS, fiz meu doutorado na URGS, é dever, sim, de uma universidade que é pública, que é sustentada com os nossos impostos, devolver as coisas que são necessárias para a sociedade. Então, quando a gente olha para esses braços da universidade, vê um braço da Federal do Rio de Janeiro entrando na favela e conseguindo fazer esses jovens atuar, eles se sentem também dignos e, mais uma vez, eles se sentem potentes em fazer algo em prol do meio ambiente. Sim, e eu vi uma questão, em 2022, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele falou que a nossa Terra, ela já estava tão aquecida que a gente não podia mais chamar de aquecimento global, mas sim de ebulição global, porque a gente chegou em um nível em que não tem como voltar, como fazer a Terra que era antes, porque as questões climáticas já começaram desde 1800 por aí, desde a primeira Revolução Industrial, então não tem como a gente voltar ao tempo que era, mas ele falou que se a gente parar agora, talvez tenha como a Terra se estabilizar. E eu vi também 2 projetos de RCP, eu vi 2 projetos em curso que eu estou fazendo sobre mudanças climáticas, e um, que era o RCP 2.6, ele que era um modelo, ele falava que se a gente parar a questão dos gases do efeito estufa pela metade, talvez a nossa Terra não fique tão aquecida e não suba os 2 graus por ano. E tinha outro projeto que era o 8.5, se a gente continuasse no mesmo que a gente está, continuando com o CO2 e com os outros gases que causam e pioram o efeito estufa e superaquecem a nossa Terra, a gente ia daqui para pior, ia impactar os negócios, ia impactar a questão do superaquecimento da água, que ia derreter mais as geleiras. E eu vejo que isso é uma questão que está muito em alta hoje em dia, principalmente porque agora a gente está sofrendo os impactos. Tanto que, acho que há 1 ano atrás, mais ou menos, a gente viu na Inglaterra, a temperatura estava tão alta, tão elevada, que muitas pessoas estavam passando mal, estavam tendo que ir para o hospital. Eu vejo que isso é uma questão muito impactante agora, que as pessoas estão começando a pensar agora, só que já vem de muitos anos atrás, que só agora que estourou e as pessoas estão vendo isso. O que você acha sobre isso? Eu participei do ProAntar, do Programa Antártico Brasileiro. Eu tive por 1 mês na Antártica, e aí estar na Antártica, olhar para as geleiras e ver as geleiras derretendo, caindo, e ver quando a gente olha também para os dados científicos de 10 anos atrás, 20 anos, 50 anos, quando a gente olha o tamanho de um iceberg, o tamanho reduzido que ele está hoje, ninguém me contou, eu vi isso. Nossa. Então, quando a gente discute aquecimento global, mudanças climáticas, é fato, a gente não pode mais achar, né, que isso é uma falácia ou que não existe comprovação científica em relação a isso. E quando eu fui delegada do Brasil na COP21 na França, a meta era que o planeta não passasse de 1,5 graus. E aí todos aqueles países que estavam ali, né, assinaram o Tratado do Acordo de Paris. E aí, mais uma vez, a gente remete ao Rio Grande do Sul, a tudo que a gente passou das enchentes, e essa é uma crise de todos. Sim. Todos estão envolvidos, não vai ser a primeira enchente que a gente vivenciou, outras virão, e por isso passa-se também a ser necessário que, né, os diferentes prefeitos, os governos, comecem a fazer projetos sobre as mudanças climáticas. Então, que projeto tem? Se acontecer de novo aqui do Guaíba, começar a elevar como elevou, o que a gente faz?
né? Quais são as ações, quais são as medidas? Então, a gente também precisa de políticas públicas, de projetos, orientando a população sobre o que fazer, porque no final das contas é claro que os grandes reféns disso tudo somos nós, sim, e é uma crise de todos e todo mundo foi prejudicado. A gente percebeu que unindo esforços a gente consegue, né, essa ajuda coletiva, de questão de alimentos e tal, mas se vier de novo a gente está preparado para mais uma enchente? O que a gente aprendeu? Então, a partir desses aprendizagens, a gente está reduzindo mais o nosso consumo, a gente está colocando mais árvores, porque a gente viu que, até que em Porto Alegre, em lugares onde foi cortado muita vegetação, aumenta muito a temperatura. Então, a gente precisa, entre aspas, de geladeiras nas cidades, que é o papel que a gente deveria ter, sim, quando a gente vê a importância de ter os parques ambientais no meio da cidade para baixar a temperatura, e a gente entendendo a importância dessas áreas verdes. Mas a pergunta, de novo, as pessoas entendem que a gente precisa disso? Que a gente não pode cortar essas áreas, ou que se a gente corta, a gente tem que duplicar o número de árvores que a gente vai replantar para ter esse conforto climático para todos? Então, essa é uma pergunta que eu deixo, né? Sim, e eu acho que é como tu falou, né? Eu acho que a população tem como fazer por si, só que seria muito mais fácil se tivesse as políticas públicas e a ajuda do governo. Eu acho que o ponto de partida, o ponto inicial, seria o próprio governo, os governos, né? Porque não é uma coisa só do Brasil, são de todos os países, né? Todo mundo vai sofrer por isso. Se eles começarem a se importar e se juntarem por essa causa e realmente começarem, como a COP21, o Tratado de Paris, começarem a realmente cumprir com esse tipo de coisa, com as coisas que eles disseram, por exemplo, o que tu falou, que assinaram para não chegar a 1,5. Atualmente, a nossa temperatura já chegou a 1,5 e está prevista para chegar a mais de 4 graus por ano. Então, imagina isso, a gente não imaginava isso há tempos atrás, lá no começo, quando se começou com a questão, quando começou a se falar da questão climática. Então, eu acho que o ponto de partida deveria ser o governo começar a se importar com isso, incentivar a população e, como tu disse, os adultos incentivarem os jovens, e assim eu acho que a gente começa com uma mudança significativa. O documentário, bem mais ou menos na metade da exibição, a gente para ele, e aí começam as intervenções para mostrar o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. E nessa parada, eu percebi que todos os lugares que eu fiz a exibição aqui em Porto Alegre, eu já fui para a USP, fui para o Rio de Janeiro para fazer a exibição dele, é um coletivo que sente, porque lá no Rio de Janeiro e São Paulo todo mundo sabia das enchentes. Então o Brasil inteiro ficou alarmado de fato com o que a gente passou, e sempre o pessoal chora muito. Eu sempre choro quando eu olho essa parte do documentário, porque ela mexe tanto, ela criou uma memória. A gente tem uma memória e a gente criou também um marco histórico, né? Os livros de história, de geografia, de ciências, eles vão começar a citar isso, e nós vivemos esse marco histórico. A cidade está com vários pontos para mostrar, olha só, a água chegou até aqui. Nunca se imaginou que ia passar de 2 metros algumas regiões aqui de Porto Alegre e de outras cidades. Então, mais uma vez, territórios deixaram de existir a partir disso. E todos os entulhos que a gente tem aqui ao redor da cidade, a gente chama de entulho, mas são memórias coletivas, sim, são fotografias. Então, a gente perdeu uma memória coletiva tão forte também com isso tudo, que ela precisa servir essa dor, ela precisa servir de impulso para ação. Sim. E é o momento, sim, da gente olhar mais uma vez e entender a importância de a gente plantar árvores, de diminuir o nosso consumo e de perceber a importância, por exemplo, de a gente fazer tratamento de esgoto, que quando os nossos políticos, quando eles falam, né, nos seus planos, que vão trabalhar com, por exemplo, com a diminuição e o tratamento de esgoto nas praias, ou aqui nas nossas cidades, que isso é uma coisa muito importante. E que, apesar de parecer não dar votos, deveria dar muito voto. As pessoas, elas precisam trabalhar, então, essa consciência, essa sensibilização da população como um todo, e entender que isso, hoje em dia, é um discurso que eu preciso ouvir de quem estiver me representando. Sim. E eu acho também que um grande causador dessa questão climática são as grandes empresas. As empresas de produto têxtil, por exemplo, são grandes causadoras e causam muito CO2 na nossa atmosfera, o que causa uma intensificação do efeito estufa. Eu acho que essas grandes empresas, esses donos, eu acho que também são quem deveria pensar mais, sabe? Porque eu acho que a população em si tem como fazer, só que eu acho que essas pessoas que retêm mais poder deveriam começar isso, porque eu acho que aí a gente teria um ponto, sabe? E a questão da enchente também foi um momento, eu acho que a gente viu que a gente nunca pensou que o povo ia se juntar tanto por algo.
e se juntou justamente para ajudar uns aos outros, né? E foi muito bonito também tu tá lá e ver todo mundo. E a questão que tu falou também, que tu vê com teus próprios olhos, que a gente só vê por notícia, eu acho isso muito impactante, assim, também. Especialmente lá na Antártica, e estar com o pessoal da Marinha do Brasil, foi possível a gente verificar essas fotografias e gráficos, como eu mencionei antes, e a gente entender que tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, esse derretimento das geleiras ele já está ocorrendo. Sim. E que se a gente continuar desperdiçando, né, com queimadas, com a queimada de floresta amazônica, com a grande emissão de gás carbônico, de monóxido de carbono que teve esse ano, a fumaça lá da Amazônia, ela chegou aqui, gente. Então nós passamos dias sem ver sol aqui. E mais uma vez, eu acho que é esse entendimento de que é um planeta, que a gente chama de Gaia, que a gente chama de Pachamama, mas a gente entender que a Gaia, que é o planeta Terra, é esse planeta que nos acolhe. E o quanto que a gente tem que cuidar disso. Então, essa verificação de enchente, das fumaças da Amazônia que chegam até aqui, isso está assim escancarando na nossa cara. Sim. Olha, a gente precisa falar disso, a gente precisa perceber isso, a gente precisa mudar a partir disso tudo que a gente está vendo. Sim. E aí, quando a gente vai para a escola, entende que a escola também é um lugar que pode potencializar e sensibilizar os alunos e justamente trazer o aluno para esse senso crítico e se entender como cidadão e atuante da diminuição de todos esses impactos, é fantástico, né? Eu trabalhei numa escola em Novo Hamburgo e os meus alunos eles tinham lá um dia de catador de lixo. E esse trabalho ele era maravilhoso, porque os alunos entendiam por que tem que separar lixo. Porque quando chega aquele lixo, por exemplo, todo misturado na esteira, que tu vê que está orgânico com o seco, está aquela bagunça, eles entendem, nossa, se a gente deixar o seco separado do orgânico e tal, a gente diminui a quantidade de resíduo, de impacto ambiental, que também é hoje um dos grandes causadores dos impactos ambientais que a gente tem no planeta Terra. Sim. E o plástico, então, eu posso passar 2 horas aqui falando para vocês da problemática do plástico hoje, sim, que chegou lá na Antártica também. Porque lá na Antártica, quando a gente olha pinguim, aves em geral, que estão com microplástico e com plástico no seu intestino, né, no seu conteúdo estomacal, a gente verifica de novo, gente, o lixo que a gente está largando aqui, que está indo para o nosso esgoto, que está indo para o oceano, ele está chegando lá na Antártica, onde não deveria ter nenhum plástico. E, infelizmente, a gente percebe que também está cheio de plástico nesses territórios do Polo Sul e do Polo Norte. Gente, nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com vocês. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar, se a Soul TV é gratuita? Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. E voltamos do intervalo aqui com vocês. E agora nós vamos passar um pouco de algumas cenas do documentário da Aileen, porque ela vai falar um pouco mais sobre o documentário. Então, Aileen, me conta sobre o documentário, como foi e quais resultados que tu teve do documentário. Certo. Esse documentário teve financiamento do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil, e da FAPERGS também, que é a Agência de Fomento de Pesquisa aqui de Porto Alegre. Então, foi um edital que abriu para jovens
doutores aqui do Brasil. Abriu esse edital e aí o meu professor orientador, né, que eu tenho um professor que me orientou nessa caminhada toda, que é o professor Dr. José Cláudio Delpino, ele me chamou para a gente escrever o projeto juntos, nós escrevemos, e de mais de 600 projetos que foram recebidos para esse edital, eles selecionaram 15, e desses 15 o nosso foi um dos projetos contemplados, porque é um momento de se falar sobre sustentabilidade, discutir isso com os jovens também é algo importante. E a ideia de fazer o documentário também, eu pensei muito que hoje na academia, né, que são as instituições de ensino superior, as faculdades em geral, a gente escreve muito artigo, muito capítulo de livro, artigo, a gente vai para congressos, mas às vezes isso fica muito entre a academia. O documentário é uma maneira estratégica de furar a bolha, né, de furar essa bolha acadêmica da universidade e fazer chegar de maneira acessível a qualquer escola, a qualquer lugar do Brasil e também agora fora do Brasil, porque o documentário está com a legenda em inglês já. Então a gente conseguir pensar em outros países e para isso eu também convidei uma pessoa da minha equipe, que foi o Eduardo, para fazer parte comigo como diretora. Eu sou a diretora do documentário, eu convidei o Eduardo para fazer parte. E aí a gente juntos começamos a bolar a estruturação, né, do que seria importante ir, como é que tu edita isso tudo. E, gente, se eu for falar para vocês, é um trabalho muito árduo, né, da gente fazer código, porque tinham muitas cenas que seriam fantásticas de ter aparecido no documentário, mas alguns cortes nos levaram a 43 minutos, que é o tempo de duração, mas muitas outras falas teriam sido fantásticas de aparecer. E durante a gravação toda que a gente teve aqui em Porto Alegre, uma das meninas, que era a Bela, ela estava grávida durante a gravação do documentário, e durante as enchentes aparece um pouquinho mais ao final, a Bela teve que ser resgatada às pressas, porque a casa dela foi para baixo d'água, então tem a cena dela sendo retirada num barco, tá ela, o cachorrinho, mais alguém da família, sendo retirada no barco, e logo depois nasceu o filho dela, o Noah. Nossa. Então, tô dando um spoiler do documentário, mas pra gente entender que o nascimento do Noah, a Bela, a mãe dela, o Noah, vieram assistir quando a gente lançou aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, na Virada Sustentável, foi o grande lançamento. Então, olhar para o Noah é a gente olhar para o futuro e entender, olha só, a gente tem uma outra geração chegando aí, a gente tem que olhar para essas crianças. Que planeta que a gente está deixando para essas crianças? Então, é responsabilidade nossa, né, olhar o que a gente está deixando, como é que a gente diminui esse impacto. Então, a gente entender que essas sementes do futuro estão aí, são esses nenês que estão aí, o Noah é um deles, e a nossa responsabilidade frente a tudo isso. E na tua visão, assim, quais foram os aprendizados e também os momentos de desafios mais marcantes para ti na produção do documentário? Olha, Evelyn, eu chorei muito fazendo esse documentário, muito, porque é uma emoção e as histórias, quando a gente escuta as histórias, eu nunca passei fome, né? Eu nunca passei fome, nunca me faltou lugar para morar, mas quando a gente escuta o depoimento dos alunos para dizer que o esgoto está do lado da casa, que eles vivem no meio de muito lixo, e é uma população negra que está discutindo isso na maior parte do tempo do documentário, e é uma população negra que habita também muitas dessas favelas. Então, a gente olha e a gente precisa falar sobre o racismo ambiental, porque existe uma população que está nessa periferia, que tem cor, e a gente tem que olhar para eles e perceber o que nós podemos fazer em conjunto para melhorar essa estruturação desse jovem. Então, é nossa responsabilidade, sim, né, de governo, de poder público, mas quando a gente olha, a gente tem uma Constituição Federal que garante o direito à dignidade de vida para todas as pessoas. Então, onde estamos falhando nisso tudo? Então, é um momento de muita reflexão. E aí, quando eu escutava esses depoimentos, eles me dizendo onde é que eles moravam, muito tráfico de drogas aqui em Porto Alegre também, né? Que a gente está falando das favelas do Rio de Janeiro, mas quando eu entrevistei vários jovens aqui, um dos locais que a gente gravou foi o Museu de Cultura Hip Hop, aqui de Porto Alegre. Um dos meninos que eu entrevistei, quando eu perguntei para ele sobre sonhos, ele travou. E aí ele disse para mim, tá difícil falar sobre sonho. E eu disse, por quê? Isso não aparece no documentário. Eu falei, por quê? Porque eu recém perdi o meu irmão, o meu tio, o primo, pelo tráfico de drogas. Todos foram executados. E ele não conseguia mais falar. Só que isso eu também escutei lá na Maré, no Alemão, mas eu escutei aqui em Porto Alegre. Então a gente fala muito da favela lá do Rio de Janeiro, mas aqui a gente vive territórios que a gente sabe que também, né, as pessoas elas vivem diariamente com essa violência, com o tiroteio, com a perda de entes queridos. Então isso ocorre muito fortemente aqui.
Então, das dificuldades, eu penso sem dúvida que essas histórias todas, elas entravam em mim. E lá do Rio de Janeiro, quando eu saí dessas favelas, eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Sim. Acho que eu passei tranquilamente, talvez uma semana, com insônia, porque eu dormia e aí voltava aquelas histórias, e eu olhava para aqueles rostos, eu me sentia impotente muitas vezes, pensando, nossa, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Então é um sentimento de impotência enorme, né? Quando a gente vê tudo isso que eu ouvi, e como é que tu edita isso para ir para o documentário. Como eu disse a vocês, vários momentos e várias coisas que são ditas não vão, por questões éticas, Sim. por questões morais, a gente não coloca no documentário. Mas foi muito duro escutar. Mas, ao mesmo tempo, alguém tinha que ser porta-voz desses jovens. E aí eu entendo da minha responsabilidade, da minha incumbência de dar voz a esses jovens. Sim. E a ciência e a educação, elas têm um papel fundamental na transformação social e nessas mudanças. Então, você acredita que através dos projetos de faculdade, das ONGs que a gente estava falando antes, você acredita que através desses projetos seja um meio de chegar nessas comunidades de periferia, nas favelas? Sim, a ciência, mas eu já colocaria um triângulo, né? Sim. Colocar a ciência, a cultura, olhar para o esporte, porque lá no Complexo do Alemão tem um projeto maravilhoso do tênis na favela, de jogar tênis na favela. Então, às vezes a gente sabe que o tênis é um projeto é um esporte jogado muitas vezes por uma elite que tem condições de comprar os materiais, uma roupa que está numa quadra, né? Então tu tem que ter todo esse artefato. Mas lá na favela também se joga tênis. Então tu vê que os professores, eles fazem assim horrores com muitas vezes nenhum recurso. Eles começaram o projeto porque eles acharam raquetes e materiais no lixo do Rio de Janeiro. E quando eles olharam para aquilo tudo, eles pensaram, bom, a gente consegue reciclar e reutilizar isso. Eles pegaram esse material todo, reutilizaram, passaram corda e tal, e levaram isso lá para a favela do Alemão. Então, hoje tem um projeto que eu visitei, que é esse Tênis na Favela, que trabalha muito com esse jovem. Então, nesse tempo ocioso que o jovem tem, ele está lá jogando tênis. Ou tem projetos de dança de funk. No documentário aparece os meninos os meninos dançando funk. Então, a dança, o esporte, e aí a ciência, quando a gente olha para esse biodigestor, quando a gente olha para a importância de ter uma captação de água da chuva. Então, quando a gente olha para esse artefato todo de ciência, de cultura, de arte, a gente consegue, sim, a transformação para algo muito melhor. O Brasil, ele tem uma biodiversidade muito grande, né? E na questão dos jovens, a gente vê que talvez tenha um potencial enorme neles. Não, talvez não, tem um potencial enorme nos jovens. E tu acha que através de algum meio a gente poderia conectar os jovens de uma forma mais fácil com a questão da sustentabilidade e como a gente pode incentivar ainda mais eles? Olha, o incentivo é a gente também entender, quando a gente fala de favela, quando a gente mesmo traz tanto preconceito para falar desse lugar. Eu coloco muita informação às vezes no Instagram, como é que eu subi na favela, como é que eu estava dentro da favela, e as pessoas, elas olham para isso e acham assim que eu já vou sair morta porque eu estou entrando nesses lugares. Então se olha sempre com um preconceito enraizado fortíssimo para falar desses lugares. Mas mais uma vez, é o lugar onde está concentrado a nossa juventude. A juventude brasileira está nessas regiões de periferias. E a gente vai olhar também que 80% dos alunos do Brasil estão em escolas públicas. Sim. Então, me interessava muito em escola pública e olhar essas regiões e esses territórios e conversar com esses jovens. Então, eu penso e defendo muito a importância, por exemplo, de ter comitês, da gente conseguir fazer algum conselho científico, mas de dar mais voz, de deixar que vocês falem mais, que vocês se tornem protagonistas, né, dessa história e desse futuro que a gente precisa pensar sobre o nosso país, sobre o Brasil. E uma dúvida que eu tô, Eileen, que momento que tu começou a falar sobre isso? O que te motivou a falar sobre a sustentabilidade, ao documentário, a fazer pós-doutorado? O que te motivou a fazer isso? Teve algum momento decisivo que tu disse, não, é isso que eu quero fazer, é sobre isso que eu quero falar? Essa pergunta, ela pega o coração. Desde que eu era pequena, onde eu morava, eu nasci em Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sempre olhei para minha rua e desde pequena, claro que eu tive uma infância no meio de árvores, o
o meu pai, a minha mãe sempre mostraram as plantas, o meu pai sempre mostrou os insetos, então isso me sensibilizou desde pequena. Sim. Então, sem dúvida, eu entendo a família como sendo o grande núcleo que potencializa isso. E aí eu era pequena e fazia cartazes, passava pela minha rua de Novo Hamburgo pedindo que os vizinhos respeitassem a natureza, e escrevia respeite a natureza e botava nas caixinhas de correio. E disso tudo, eu estudei na Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, fiz eletrotécnica, que não tinha nada a ver comigo. E aí eu fui fazer um projeto no Arroio Luiz Rau, que é o arroio que passa pelo município de Novo Hamburgo. E ali eu descobri que biologia era a minha paixão, eu tinha que estudar biologia. Legal. E ali estava o meu amor, e é isso que me impulsiona. E aí, Evelyn, eu acho que a gente pode falar de tantas coisas, mas especialmente de legado, né? Que legado eu estou deixando nesse planeta e o que eu estou deixando. Uhum. Então, hoje, o documentário, os projetos ambientais que eu tenho um projeto de araucárias há anos, assim, há mais de 8 anos. A gente já plantou, eu e os alunos, mais de 500 araucárias. A araucária está num processo de extinção, faz parte da cultura, né, especialmente do povo gaúcho, do povo aqui do sul. E como a gente precisa falar disso com as pessoas e sensibilizar. Então, hoje eu entendo que a Ailin, a professora, o meu legado, o meu propósito nessa vida agora é falar Sim. e sensibilizar, porque eu percebo que as pessoas me ouvem. E a partir desse momento de estar também num lugar de privilégio, de ser uma pessoa branca, é um lugar de privilégio, eu entendo que as pessoas me ouvem muito mais por isso, por estar nesse lugar, por estar estudando. Então, a partir disso que a minha voz ecoe, né? E que ecoe a partir do documentário. Eu falo numa rádio lá em Novo Hamburgo toda segunda-feira sobre meio ambiente e sustentabilidade. Então, que esse legado todo venha para sensibilizar e para impulsionar as pessoas, para entender a situação que a gente está vivendo, mas também para impulsionar para mudanças. E tu participou desse projeto na Antártica, né? Então me diz como esse projeto mudou assim a tua percepção, o que depois que tu saiu de lá, o que foi que tu pensou e como isso tu trouxe essa tua paixão por falar também sobre a juventude e a mitigação das questões das mudanças climáticas. Sim, a Antártica sempre foi um sonho de ir para a Antártica, que eu tinha já há muitos anos, desde que eu entrei na faculdade. Eu sou formada em biologia e ocorreu de uma maneira muito interessante, porque eu trabalhei por 9 anos como voluntária na APEX, que é a Associação de Pesquisadores em Início de Carreira do Mar e dos Polos aqui do Brasil. E por 9 anos eu fui voluntária, eu ia nas escolas falar com as crianças para falar a importância. O Brasil o Brasil é signatário do Tratado da Antártica e tem uma estação, que é a Estação Comandante Ferraz, lá na Antártica. Então a gente tem, o que o Brasil tem a ver com, né, de olhar para a Antártica, o Brasil tem tudo a ver com isso. Sim. E a Antártica é quase, no termo popular, a Antártica é a geladeira do planeta Terra, é um continente que está refrigerando o planeta Terra. Então se a gente não olha para lá e não cuida do que está acontecendo lá, a gente está tendo todo o reflexo, né, do aumento do volume do mar, das temperaturas, de fenômenos climáticos, quantas ondas de um mar que fica mais gelado, às vezes vem da Antártica, que chegam aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. Então, depois de muitos anos trabalhando como voluntária, surgiu a oportunidade de eu integrar a equipe de um cineasta que é muito amigo meu, que já me ajudou muito, que é o Wellington Amaral. E aí ele queria gravar um documentário sobre o Brasil no Tratado da Antártica, porque completou 60 anos que o Brasil faz parte desse tratado. E, gente, acreditem, é um tratado de paz, de não exploração científica, que vários países assinam e existe a possibilidade de dar certo. Então, para mim, o Tratado da Antártica é a gente olhar para um tratado de paz, né, de possibilidade de vários países colaborarem sem exploração financeira e de recursos naturais desse local que a gente chama de Antártica. Sim. E eu fui lá para gravar o documentário e com isso fiquei lá quase um mês também discutindo sobre várias questões que trazem, né, tanto o Tratado da Antártica quanto o ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, lá na Estação Comandante Ferraz. Nossa, que experiência incrível que tu passou lá. Nossa, imagina tudo que tu aprendeu, tudo que tu viu. E me diz, o Brasil tem uma maneira de ver a sustentabilidade, né? Sempre teve. Se tu pudesse mudar uma coisa, uma maneira do Brasil ver de forma diferente, o que seria? Olha, hoje eu faço campanhas assim muito ferrenhas com a diminuição de plástico. Então hoje eu falaria e falo muito sobre a gente precisa diminuir a quantidade de plásticos. Não é possível que a gente, para tomar um café, um suco, a gente
pegue um copo plástico e depois para tomar um café, um copo de isopor e depois outro copo plástico. E em um dia eu produza 5 copos que não tem reciclagem. As pessoas têm que entender, não tem reciclagem. Nossa. Ah, mas é plástico, vai ser reciclado. Esse plástico barulhento, esse plástico fino, isopor, não é reciclado. Basta a gente olhar, a gente precisa muito mais olhar para a ponta desse processo, que é o catador que está recebendo o meu resíduo. Quando eu vou lá, e eu já fui lá diversas vezes e tenho, né, notório saber de falar dessa ponta, né, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, de Voti, que é onde eu moro, esses plásticos não têm reciclagem. Então eu preciso entender que um copo de vidro é a maneira que eu preciso executar de tomar minha água, de tomar um cafezinho, etc, e lavar. Sim. Porque mesmo que eu gaste um pouquinho de água, eu impacto muito menor o pouco de água que eu gasto do que os copos plásticos, isopor e todo esse artefato de plástico. A gente vive num mundo de plásticos. Sim. Então a gente precisa sim diminuir essa quantidade hoje de plástico aqui no planeta Terra. E dentre todos os exemplos todos os projetos que tu falou que foram feitos na favela, tu acredita que tem algum projeto principal que tenha que ser um exemplo a ser seguido? Sim, no Complexo do Alemão, né, um projeto liderado pela psicóloga Cláudia, ela trabalha com coletivos de outros psicólogos que atendem muito a questão emocional. Então, eu achei fantástico pensar por este lado, né, de que a gente precisa acolher, entender os problemas que as pessoas estão vivendo, para depois disso propor mudanças. Uhum. Então, que as pessoas sejam acolhidas, sejam ouvidas, e aí a partir disso tu criar, eles têm lá núcleo de terceira idade que dança, eles têm o núcleo dos jovens também, que fazem esses projetos de esporte. Para mim aquilo ali é um exemplo prático de algo que está dando certo e que precisa ser multiplicado. E tem vários projetos, tá, Evelyn, pessoal? São vários projetos. Sim. Esse é um dos projetos que eu fui acompanhar. E tu percebe que precisamos de mais projetos que tirem o jovem desse lugar de ócio, de que ele não está fazendo nada, para ele nem querer se envolver com questões de tráfego e que eles entendam assim que eles conseguem ser úteis em vários espaços possíveis para eles. E sobre o seu documentário, tu recentemente postou ele no YouTube agora, dá para procurar lá, se vocês forem procurar o nome do documentário, vocês vão achar e ver um pouco mais sobre o documentário dela. Mas tu acha que atingiu o impacto, foi recente, né? Mas tu acha que vai atingir, que já atingiu o impacto que tu queria? Ainda não atingiu o impacto que eu queria, sim, mas no momento que eu lancei ele aqui em Porto Alegre e que eu trouxe esses alunos que participaram do Quilombo dos Machado, das escolas públicas, quando eu vi esses alunos com os pais vieram conversar comigo, porque teve um momento muito de um afeto muito grande e o pessoal chorou muito enquanto se via, mas os pais vieram falar comigo, falando: professora, tu não sabe o que tu mudou nos nossos filhos. Porque no momento que eles se viram aqui, que eles se sentiram potentes, que a fala deles está sendo ouvida, tu muda também muito do rumo da vida deles enquanto jovens. Sim. Porque, novamente, a gente tem que falar de como a gente trabalha com essas potencialidades, como é que eu trabalho com isso. Então, quando os pais me falaram aquilo, eu não esperava e eu achei que foi muito emocionante ver tudo isso acontecer. Mas meu desejo é ainda passar por outros estados aqui do Brasil. Eu consegui fazer a exibição dele na favela do Alemão na semana passada, voltei recentemente do Rio de Janeiro. Então, e na comunidade, devolver para a comunidade aquilo que eles, né, me forneceram de tempo, de fala deles, foi também muito positivo. Sim. E aí, com certeza, imagino conseguir para outros países também, de conferências, para ser um momento de a gente sentar, poder conversar, poder dialogar e pensar, bom, a partir desse documentário, o que a gente pode fazer? Né? E esse é um retrato de uma juventude que pede para ser ouvida. E quando eles são ouvidos, o que a gente ouve, o que a gente faz com essas falas? Sim. E sobre a COP21, eu adorei quando eu vi que tu participou da COP21 como delegada pelo Brasil. E eu gostaria de saber como foi essa experiência, como foi para ti, como que começou isso, como é que tu esteve lá. E também me falar como isso mudou a tua perspectiva. Olha, para a COP21 foi um desafio muito grande, porque para conseguir essa credencial, o Brasil mandou quase 500 delegados. Os políticos todos tiveram todas as despesas pagas, né, de viagem, de passagem. Eu fiz vaquinhas coletivas, né, e nessas vaquinhas coletivas o pessoal ajudou com financiamento através de rede social. E aí eu consegui ir, juntei uma grana com isso, porque eu queria muito trazer e devolver isso de novo para os jovens, para os professores, porque é a gente que está ensinando depois o que foi a COP21.
Então, eu sempre defendo que tenham espaços onde os professores também participem mais, e não só o político, porque muitos políticos que estavam lá, eles não estavam entendendo nada de mudança climática, de discussões de possibilidade, mas estavam lá. Então, quando a gente olha para pessoas que potencializam essas ações, por exemplo, que são professores, a gente não vê essa participação. Sim. Então, uma hora também eu peguei o microfone e comecei a discursar e falar lá da importância de a gente olhar para um coletivo de professores que participem mais quando tem esses encontros, que a gente precisa dar mais valor a isso também. E, Aileen, uma última pergunta. Que conselho tu daria para os jovens sobre as questões das mudanças climáticas e também para os jovens das periferias? Qual seria o conselho? Olha, o conselho é entender que, enquanto cidadão, a gente precisa, os jovens precisam se entender como atuantes, e que ser cidadão é atuar no meio onde eu vivo, seja na minha escola, na minha faculdade, no meu bairro, entender onde é que é uma secretaria do meio ambiente. Então, quando eu vejo alguma coisa errada na minha cidade, para quem que eu faço uma denúncia, para quem que eu recorro para falar sobre isso? E quando tem também os convites para debate, para mesa redonda, que as pessoas se impulsionem mais, que o celular ele trouxe muita individualidade para as pessoas. Sim. E pouca movimentação em rede social. Eu vejo pouquíssima movimentação. Então, que a gente volte a se olhar mais no Sim. olho, que a gente volte a falar mais entre pares, entre jovens, e que haja mais movimento para isso. Foi um prazer recebê-la aqui, Aileen. Nossa, foi uma experiência incrível estar aqui falando sobre mudanças climáticas e meio ambiente, que é uma coisa que eu adoro muito. Prazer recebê-la. E também obrigada a todos aqui, todos os telespectadores. E uma boa noite e até o próximo programa.